Semana Legislativa. Política, informação, cidadania. Os bastidores do que acontece na Câmara de Paraguaçu. E o trabalho dos vereadores estão aqui, no seu noticiário semanal de rádio. Começa agora o Semana Legislativa, uma produção da Câmara de Paraguaçu. Semana Legislativa. Olá, muito boa tarde aos ouvintes de Paraguaçu. É com muita alegria que damos início a mais uma edição do Semana Legislativa, programa que traz as novidades da Câmara para as ondas da Rádio Objetiva 1. Agora apresento os destaques do dia 27 de janeiro de 2018. Paraguaçu se despede de ex-vereador e vice-prefeito José Geraldo Prado, o conhecido Zé Tourinho. Vereadores rejeitam proposta do novo Código Tributário Municipal, mas aprovam duas medidas isoladas sobre a matéria. Câmara aprova reajuste constitucional dos servidores públicos municipais. O recesso parlamentar foi interrompido por uma sessão extraordinária que marcou a aprovação de 3 projetos de conteúdo praticamente idêntico. Os vereadores atenderam os preceitos constitucionais para aprovar a revisão geral dos subsídios dos servidores do Executivo, do Legislativo e dos agentes políticos municipais. O reajuste para as 3 categorias foi fixado em 2,6%, correspondente ao INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado dos últimos 12 meses. Os 3 projetos foram aprovados por unanimidade em votação de turno único. Uma reviravolta marcou a apreciação do novo Código Tributário Municipal por parte dos vereadores no último mês de dezembro em Paraguaçu. Votado em 2 turnos, o projeto de lei complementar 04/2017, encaminhado pelo Executivo à Câmara, propunha a completa reestruturação do sistema de cobrança de tributos no município. Depois de ser aprovada por 5 votos a 4 no primeiro turno, realizado em 11 de dezembro, a matéria foi novamente levada a plenário no dia 18, quando o auditório da Câmara recebeu quase 50 pessoas dispostas a acompanhar a sessão. Quem tem as informações a respeito é o repórter Roberto Prado. Os debates mais uma vez foram intensos, mas a votação teve resultado diferente. Depois de aprovado em primeiro turno por 5 votos a 4, o novo Código Tributário Municipal acabou rejeitado em segundo turno por 7 votos a 2. Foram favoráveis ao projeto os vereadores Carlos Tourinho e José Maria Ramos. Manifestaram-se contrários os vereadores Marquinho Trovador, Pastor João, Kleber Vigato, Luizinho da Samanta, Claudinei Teté, André Nasser e Vander do Jovino. Os pronunciamentos dos parlamentares assinalaram não apenas a complexidade da matéria, mas também seu enorme potencial de controvérsias. André Nasser embasou sua argumentação nos pareceres jurídicos produzidos pela assessoria da Câmara e pela consultoria contratada, ambos apontando exiguidade de tempo para votar o novo Código Tributário ainda em 2017. Ele criticou a postura do Executivo de afirmar que não haverá aumento de impostos, afirmando que há uma previsão de que o desconto para pagamento em dia do IPTU, por exemplo, saia dos 20% atuais para 10%. O mesmo André apontou aspectos positivos no projeto, como isenção de impostos para pequenas e microempresas e retenção da tarifa de cartão de crédito no município, o que o convenceu de que é preciso estudar melhor a matéria por pelo menos um ano, promovendo encontros com a população e com especialistas antes de votá-la. No segundo turno, o projeto levantou resistências tanto na base aliada quanto no bloco de oposição. Luizinho da Samanta afirmou que seu voto era consciente e que nunca orienta suas decisões em plenário por interesses escusos. Ele destacou que o novo Código Tributário pode realmente ter pontos a serem aperfeiçoados, mas que, em geral, a matéria traz avanços para o município. Ele lamentou a postura de algumas pessoas nas redes sociais, enfatizou que estudou e debateu a matéria ao longo da semana e que manifestaria seu voto por sua própria consciência.
Vander do Jovino, que havia manifestado voto favorável na semana anterior, disse que analisou mais a fundo a matéria e percebeu que a sua complexidade realmente exige um exame mais detido. Marquinho Trovador demonstrou preocupação sobre o impacto do novo Código Tributário na população de baixa renda, muito sensível a qualquer elevação de impostos ou criação de taxas. E criticou mais uma vez o fato de a Câmara ser impelida a votar matérias complexas em regime de urgência, o que prejudicaria o trabalho de análise dos vereadores. Com a palavra, Claudinei Teté reforçou o voto contrário que deu na semana anterior, não por ser necessariamente contrário à matéria, mas sim por se tratar de um assunto complexo que demanda esforços interdisciplinares de análise. Pastor João disse que o projeto deveria ter chegado antes, para que os vereadores tivessem tempo de votar com a total compreensão da matéria. Ele aceitou que modificações no sistema tributário tenham que ser estabelecidas em Paraguaçu, mas afirmou que isso precisa ser feito com cautela e estudos aprofundados. Líder do prefeito na Câmara, o vereador José Maria Ramos salientou que o Código Tributário é benéfico para a população e disse que não abre mão de sua posição favorável à matéria. Ele citou que a retenção da tarifa de cartão de crédito nos cofres municipais, por exemplo, permitiria melhores investimentos públicos em áreas necessitadas. Apesar da reprovação da proposta do novo Código Tributário Municipal, o Executivo obteve 2 vitórias ainda no mês de dezembro. Em sessões extraordinárias realizadas no dia 19 de dezembro, os vereadores aprovaram 2 matérias relacionadas ao tema. O projeto de lei complementar 09, que altera a lei complementar 07 de 11 de dezembro de 2003, criou mecanismos para manter em Paraguaçu a arrecadação do ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, relacionada às transações em cartão de crédito. Já o projeto de lei 049 acrescentou o artigo 139-A a Lei 598 de 10 de dezembro de 1973, que dispõe justamente sobre o Código Tributário. A alteração visa permitir a desburocratização para se obter o cancelamento da inscrição no cadastro de prestadores de serviço de qualquer natureza. No último sábado, 20 de janeiro, a política de Paraguaçu perdeu um de seus nomes mais importantes. José Geraldo Prado, o conhecido Zé Tourinho, foi velado com honras no auditório da Câmara Municipal e depois sepultado no final da tarde. A reportagem do Semana Legislativa registra a trajetória do homem que foi vice-prefeito, vereador, técnico farmacêutico e uma das figuras mais queridas da história local. Se o acesso aos tratamentos de saúde ainda hoje é difícil para muitos brasileiros, imagine o cenário há aproximadamente 70 anos. Foi pelos meados do século passado que José Geraldo Prado começou a atuar no ramo farmacêutico, numa função que mudaria sua vida e a das incontáveis pessoas que foram por ele tratadas. Nascido em 22 de março de 1931, o conhecido Zé Tourinho era filho de Sara e João Luiz do Prado. Casou-se com Maria Aparecida, com quem teve os filhos Vander, Santuza, Carlos Alberto, João Luiz, Alessandra e Ana Cristina, além dos netos Jéssica, Pedro Henrique, Natália, Tiago e Priscila. Sua atuação profissional teve início em Machado, com José Lauro de Souza, e aqui em Paraguaçu, junto do saudoso João Eustáquio de Andrade, na farmácia Andrade. Daí em diante, sempre foi requisitado para atuar no setor. Trabalhou para Heitor Moraes, na farmácia Coração de Jesus, e posteriormente na Drogaria Popular e na Drogaria São Francisco de Assis, com seus filhos. Mesmo depois de aposentado, continuou na ativa, emprestando sua habilidade à farmácia Nossa Senhora do Carmo. Além das capacidades técnicas, Zé Tourinho tornou-se em Paraguaçu um símbolo de empatia, presteza e assistência aos pacientes de forma geral, principalmente aqueles mais necessitados. Era farmacêutico, mas era acima de tudo um amigo de todos, de forma que a alcunha médico dos pobres parece-lhe mais apropriada do que qualquer outra. Na política, ele sempre teve um perfil ativo e muito interessado pelas questões coletivas. Sua atuação firme e habilidosa puxou a vitória para sua eleição de vice-prefeito nas gestões de Evandro Barbosa Bueno em 1977 e em 2000. Depois disso, foi eleito vereador por 3 mandatos, confirmando sua capacidade quase inigualável de dialogar com cidadãos de todas as classes, em especial os mais pobres.
A formação atual da Câmara é ocupada por um de seus filhos, Carlos Alberto, que leva do pai o exemplo de honestidade e correção. Mais do que pelos cargos, no entanto, o Zé Tourinho político notabilizou-se pelo perfil conciliador, com alto potencial de articulação e apaixonado pelas causas municipais. Nem todos os serviços que ele prestou a Paraguaçu estão registrados na história, mas eles estão e estarão gravados para sempre em nossos corações. Estes foram os destaques desta edição do programa Semana Legislativa, que traz para as ondas do rádio o que de mais importante acontece na Câmara. Para críticas e sugestões, procure a Câmara de segunda a sexta, do meio-dia às 6 da tarde, ou pela Ouvidoria Parlamentar, pelo telefone 0800 283 3267, ou por formulário no site www.câmaradeparaguaçu.mg.gov.br. A equipe da Câmara de Paraguaçu deseja a todos um ótimo final de semana. Até a próxima. Obrigado por sua audiência. Boa tarde.